e vou apresentar minha tela para vocês. Tá bom? O Germano pediu para avisar, a Jéssica. Ok, Germano, tranquilo, depois você pega o material. Sala, presta atenção. Então, qualquer questionamento, só você digitar no chat aí, fala, professor, eu paro, você liga o microfone e fala comigo, tá ok? Sala, é o seguinte, tem uma matéria que o aluno ele leva para a vida inteira, tá? E é uma discussão que séculos e séculos, durante toda a nossa história, tem essa discussão com relação a direito e moral, tá? E é importante vocês entenderem essas teorias, que as nossas próximas aulas nós vamos trabalhar estabelecendo e entendendo essas diferenças e o porquê durante séculos e séculos se discute essa diferença entre direito e moral e quando que começou de forma mais forte, pessoal. Olha, Sala, lembrando lá naquelas normas éticas, pessoal, tá? Então, o conhecimento da matéria, ele deve ser seguido por vocês, tá? Então, nós conversamos sobre as normas éticas. Com relação às normas éticas, vocês viram que nós temos as normas religiosas, de acordo com o valor a ser preservado. Valores religiosos, as normas religiosas. Valores de foro íntimo para um aperfeiçoamento da pessoa, as normas morais. Questões de relacionamento, de deixar o ambiente mais agradável, de uma vida mais tranquila, normas de trato, de relacionamento com as outras pessoas, mais agradável, deixar mais agradável, as normas de trato social. E quando nós buscamos preservar valores coletivos, que buscam o bem comum, aí nós temos as normas jurídicas. Tudo bem, pessoal? Então, normas religiosas, morais, de trato social e jurídicas. Nesse primeiro momento agora, pessoal, como nós já trabalhamos isso, trabalhamos o que diferencia a norma jurídica das demais normas, agora nós vamos ficar o seguinte, Sala, nós vamos ficar com as normas jurídicas e morais, tá? Dentre as normas morais, pessoal, vocês podem entender aí, colocar também as normas religiosas. Então, morais e religiosas, tá? Mas eu vou falar, quando eu falar de normas morais para vocês, a partir de agora, eu também estou tratando das normas religiosas. Então, moral, você se sente bem, você vai à igreja porque você se sente bem, você vai num culto porque você se sente bem. Então, é para você se tornar uma pessoa melhor. Você acredita nisso. Então, norma moral. Norma jurídica do outro lado, pessoal. Então, recordando as nossas aulas, tá? Principalmente o que diferencia de uma norma para outra. Vocês estudaram, então, essa matéria passada, pessoal, o direito é heterônomo, a religião e a moral são autônomas, tá? A religião e a moral são autônomas. Significa, pessoal, que nós, nas normas morais e religiosas, que nós aderimos, nós acreditamos no conteúdo da norma, nós agimos porque nós concordamos com ela, é aquilo que nós falamos que é um agir convencido, tá? Não é de forma exterior. Eu acredito que essa norma moral, essa norma religiosa, ela é correta e por isso eu adoto uma conduta que vai ao encontro dela. O direito, pessoal, por sua vez, o direito, ele é heterônomo, pessoal. Ele é heterônomo. Independente de você acreditar nela ou não, independente de você ter essa adesão interna, pessoal, ela deve ser observada, tá?
Você não precisa agir de forma convencida. O direito, ele é heterônimo, ele é diferente, ele é indiferente às normas jurídicas, elas são indiferentes a você concordar ou não com o comando dela, porque ela busca o interesse coletivo, o bem comum da sociedade, e não pode até ir ao encontro daquilo que você concorde, mas ela não está preocupada com isso, as normas jurídicas, pessoal. Se ela entende que, por bem da sociedade, você tem que adotar um comportamento que você não acredita nele, você terá que adotar, tá? Então, você não precisa, não há necessário, nas normas jurídicas, você não precisa daquele agir convencido. As normas jurídicas, o direito, pessoal, vocês sabem que ele é coercível. Se você não concorda com a norma e você não a cumpre, é possível, sim, que as normas jurídicas, o Estado, faça uso da força para que você cumpra aquela norma, pessoal. Por isso que existe até uma sanção fazer com que você cumpra aquela norma. Se você não cumpre aquela norma espontaneamente, vem o Estado e te obriga a cumprir aquela norma. As normas religiosas e morais, pessoal, não são coercíveis. Se você não dá uma esmola, se você não vai na igreja, você não pode ser obrigado a ir na igreja pelo Estado, pessoal. Isso são as normas religiosas e morais. Pessoal, as normas morais, embora elas sejam bilaterais, as normas jurídicas também são bilaterais, pessoal. As normas religiosas, que nós não discutimos essa bilateralidade, porque é uma relação nossa com Deus. E se eu falar para vocês que ela é bilateral, vocês estão falando que Deus é eu estou falando que Deus é uma outra pessoa, e nós não vamos discutir isso, tá, pessoal? Mas a religião é não bilateral, o direito, pessoal, e as normas morais, elas são bilaterais, são relações entre duas pessoas. Só que nas normas jurídicas, pessoal, elas são atributivas. Vejam, atributiva, essa qualidade de atributividade, pessoal, significa que de forma recíproca, eu posso exigir uma conduta tua e você tem um dever jurídico de se adotar determinada conduta. E você também pode exigir de mim que eu adote uma determinada conduta. Isso é recíproco, pessoal, que a pessoa pode exigir e também ter um dever, pessoal. Nas normas morais não existe essa atributividade, tá? Vejam, pessoal, no contrato que vocês têm com a FEMA, no contrato que faz lei, é uma norma jurídica, pessoal. Vocês podem exigir da FEMA as aulas, tá? E a FEMA, por sua vez, tem o dever de ministrar as aulas para vocês. Por outro lado, a FEMA pode exigir de vocês o pagamento e vocês têm o dever de pagar. Vê como é recíproco, pessoal? Direitos e deveres na mesma proporção. Agora, e a moral, pessoal? A moral, nós não podemos exigir, a moral, embora ela seja bilateral, pessoal, eu posso até ter um dever moral de ajudar uma outra pessoa. Mas essa pessoa, o mendigo, por exemplo, como está aqui no meu texto, ele não pode exigir que eu lhe dê uma esmola, tá? Eu posso ter o dever moral de ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, mas essa pessoa não pode exigir que eu a ajude, pessoal. Então, vejo, isso não é atributividade. Então, isso não configura a atributividade. A atributividade é própria do direito, pessoal. Ok, Sala, recordando a nossa aula passada, o direito, ele é heterônomo, o direito, ele é coercível, e o direito é bilateral atributivo. As normas morais são autônomas, as normas morais são incoercíveis, embora bilaterais, não são atributivas.
Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula. Caiu até na atividade para vocês, que foi uma atividade avaliação. Pessoal, mas o importante para nós são normas morais e normas jurídicas. Pessoal, normas morais e normas jurídicas, que são normas éticas que regulam o comportamento, das pessoas em sociedade, tá? As normas morais, pessoal, vejam, presta bem atenção, são regras sociais que as pessoas cumprem de forma voluntária, tá? De forma voluntária, ninguém é forçado, pessoal. Você é honesta, tá? Você é honesto, pessoal, porque você se sente bem. É um dever que você trouxe nos seus valores de família. Você não desvia dinheiro público, pessoal. Você não desvia dinheiro de outra pessoa de forma espontânea. Não é porque tem uma lei que possa te punir, pessoal. É porque você se sente bem em não desviar dinheiro, em não enganar as pessoas, pessoal. Então, vejo, essas são as normas morais. Sempre tem esse caráter, pessoal, da espontaneidade para cumprir as normas, tá? Essas questões da espontaneidade são normas morais, tá? Que são cumpridas em razão da espontaneidade de que a pessoa entende que aquilo é correto dentro de uma sociedade. Por outro lado, por outra banda, as normas jurídicas, pessoal, elas são cumpridas de forma obrigatória, de forma forçada. A essência da norma jurídica é que ela tem a coercibilidade, pessoal. Esse é o campo do direito, tá? Ela pode ser cumprida de forma espontânea? Pode, sem problema nenhum, ótimo. Mas a sua observância, a essência dela é que ela pode ser, ela tem na sua essência o seu cumprimento de forma coercível, porque tem a possibilidade do uso da força. Tá bom, pessoal? Presta atenção. Então, hoje nós vamos ficar trabalhando, pessoal, com essas duas teorias, o conteúdo da norma, tá? O conteúdo da norma, pessoal. Nós precisamos entender isso. Sala, presta atenção comigo aqui. Presta atenção. O que seria melhor na sociedade, tá? O que seria melhor, assim? O que uma sociedade seria, vamos falar assim, não mais organizada, mas uma sociedade que vocês entendam que teria uma maior consideração, uma maior entendimento e concordância com os valores sociais, sabe? Uma sociedade só regida por normas morais ou uma sociedade só regida por normas jurídicas? Pessoal, tá? Qual sociedade que vocês entenderiam que seria melhor? Uma sociedade só regida por normas morais ou só regidas por normas jurídicas? O que vocês acham? Alguém pode escrever aqui para mim, no chat aqui, escrever do lado? Jéssica, quer escrever para mim, Jéssica? Pensa bem. Imagine a nossa sociedade, a nossa sala de aula, por exemplo. Eu converso com vocês, pessoal. Eu converso com vocês. O que vocês acham que a nossa aula, que a nossa relação, ela seria melhor se fosse só normas morais, em que vocês cumprem as normas de forma espontânea e porque vocês acreditam no conteúdo dela, naquilo que eu falo e o que é melhor para nós, ou seria melhor que vocês cumprissem as normas dentro da sala de aula
tá? Vocês observassem essa norma de forma obrigatória, porque há a possibilidade do uso da força, pessoal. Qual sala de aula que seria melhor? Qual que vocês acham? Hoje vocês não estão querendo escrever. Milton, escreve aí, Milton. Qual sala de aula você prefere? Aquela que só tem normas jurídicas ou aquela que só tem normas morais? Ninguém está falando. Ninguém está escrevendo? Ou escrever aqui e eu não achei? Vocês estão aí, pessoal? Oi? Ah, prefere a sala com normas morais. Tá, Carol, e você, Carol? As normas morais. Ok, tá? Normas morais. Pessoal, acho que o pessoal foi embora, mas tudo bem. Sala, então exatamente isso, tá? Uma sociedade aonde todos cumprem as normas, se bem que sem normas morais, o indivíduo não busca cumprir as normas de direito. Tudo bem, Giovana Camargo, creio que tem que ter as duas. Ok, o Rodrigo, a gente prefere, mas não funciona. E é possível, ótimo, Rodrigo. Então, é um raciocínio, mas não funciona. A gente prefere. Ah, ok. Mas, pessoal, exatamente isso, tá? É preferível para nós, tá? É preferível para nós uma sociedade onde as pessoas cumprem as normas, não porque existe, tá, a possibilidade do uso da força por parte do Estado, mas porque elas cumprem de forma espontânea. Eu não mato porque eu acredito ter respeito à vida alheia. Eu não subtraio dinheiro de uma outra pessoa porque eu respeito o patrimônio alheio. Tá? Uma pessoa não estupra a outra porque respeita a dignidade sexual da outra pessoa, tá? A dignidade da pessoa, não porque o Estado, tá, pode utilizar a força e vir e te prender, tá? Seria ótimo isso, pessoal. Então, essa é a diferença. Sala, só que como o Rodrigo falou, seria, a gente prefere, tá? Mas é difícil. Por isso, pessoal, que se discute se o direito está dentro da moral ou a moral está dentro do direito, pessoal. Então, a gente tenta entender agora, tá? Como que funcionam essas duas normas, como que as normas em sociedade, como que as normas que ditam as regras dentro da nossa sala de aula e dentro da sociedade, se elas são normas jurídicas ou morais, tá? Ou se tem as duas espécies, tá? Então, se o direito está dentro da moral. Pessoal, essa discussão sobre direito e moral, tá? Ela é muito antiga. Ela é muito antiga, desde os filósofos gregos, tá? Desde pré-Sócrates, Platão e Aristóteles, se discute essa questão. Kant fala sobre moral, se discute sobre as normas que são morais. Essa questão de autonomia, ela vem de Kant, pessoal. Mas essa discussão entre a natureza das normas, entre morais e jurídicas, entre morais, ela ganhou grande destaque, pessoal, a partir da Idade Moderna. A partir da Idade Moderna, há pouco tempo, há alguns séculos, ali a partir do século XV, pessoal, entre o conflito existente entre a Igreja Católica e os protestantes, principalmente a figura de Martim Lutero, que era um protestante, pessoal, que Sala, então, qual que foi a questão? O que surgiu a partir dessa reforma luterana, pessoal? Martim Lutero, ele lutou e questionou muito algumas questões da Igreja Católica, principalmente a concessão de indulgências, de perdões mediante retribuição financeira.
tá? Ele questionava essa situação. Sala, em razão disso, tá? Passou a ter várias discussões, vários questionamentos. Quem estava certo, se eram os protestantes ou se eram os dogmas da Igreja Católica, tá? E o que que aconteceu, pessoal? Tá? O que que aconteceu? Naquela época, o Estado, quem estava na chefia do Estado, pessoal, quando era da Igreja Católica, quando era um governante que defendia, ligado à Igreja Católica, ele queria que os seus súditos, que o povo fizesse parte da Igreja Católica. Por outro lado, pessoal, quando o governante, quando o chefe do Estado fosse ligado à Igreja Protestante, tá? Os evangélicos queriam que essas pessoas, tá, se filiassem às ideias e às correntes dos protestantes, pessoal. Então, vejam, Sala, a partir desse momento, ficou mais forte a discussão entre normas morais, das quais eu incluo as normas religiosas, e as normas jurídicas, pessoal. Mas, Fracasso, por que essa importância? Por que essa importância? Pessoal, vejam, porque é o seguinte: se você entende que determinado comportamento, que determinada norma e que determinado valor, determinada norma é apenas moral e religiosa, pessoal, o Estado não pode, tá? O Estado não pode intervir, tá? Não pode ter a intervenção do Estado. Porque, Sala, vejam, os chefes de estados passaram a intervir na vida pessoal dos seus súditos, tá? Se você entende que determinado comportamento está relacionado com a sua moral, tá? Com a sua moral, o Estado não pode delimitar esse teu comportamento. Tá? Ele não pode intervir nesse teu comportamento. Agora, se o teu comportamento, tá? Se a sua conduta, ela atinge uma questão, ela vai além dos seus valores morais e ela atinge a coletividade, aí nós estamos falando do direito, pessoal. Por isso que é necessário distinguir entre normas de natureza moral e normas de natureza jurídica, tá, pessoal? Vejam, o Estado, vocês até sabem hoje, o Estado, pessoal, ele não pode intervir e determinar que você vai em determinada igreja ou participe de determinado culto. Por quê, pessoal? Porque essa é uma norma moral, essa é uma norma em que você deve cumpri-la de forma espontânea, em que o Estado não pode intervir. Tá? Então, essa é a diferença. O Estado, pessoal, ele intervém quando são normas jurídicas. Quando são normas morais, o Estado não pode disciplinar a sua conduta. Tá? Com normas morais, não podem, em regra, ser disciplinadas pelo Estado. Tá bom, pessoal? Por isso que nós vamos discutir bastante direito e moral. Direito e moral. O que for moral, se você falar para mim que é uma norma moral, em regra, o Estado não pode disciplinar e disciplinar aquele comportamento e colocar a coercibilidade. Agora, quando for de interesse coletivo, ele pode, tá? Pessoal, então vejo, agora nós vamos trabalhar quanto ao conteúdo das normas, tá? Quanto ao conteúdo, a diferença entre direito e moral, pessoal, ela tem duas formas de você diferenciar. Quanto à forma, duas maneiras, né, melhor dizendo. Quanto à forma, como é exteriorizada as normas, pessoal, vocês sabem, ó, as normas jurídicas, elas são heterônomas, coercíveis e bilateral atributiva.
Estudamos isso. A norma moral é autônoma, incoercível e bilateral atributiva. Ok, essa diferença vocês já sabem. Essa diferença vocês estabeleceram. Nós já trabalhamos. O que eu quero conversar com vocês, pessoal, é sobre o conteúdo da norma, sobre o conteúdo da ação humana. Tá? Aqui, ó, direito e moral, o que eles têm, o que eles disciplinam, pessoal, é a ação humana. Agora, essa ação humana, pessoal, ela tem um conteúdo moral, religioso ou é jurídico, tá? Se você falar para mim que um determinado comportamento, ele tem um conteúdo jurídico, o Estado pode intervir e disciplinar esse comportamento, essa ação humana. Se você falar para mim que essa conduta de ir na igreja, tá? De participar de um determinado culto, de fazer determinado ato, é uma questão de natureza extremamente moral e religioso, o Estado não pode disciplinar essa sua conduta. Não pode forçar você a adotar essa conduta, pessoal. Então, veja, quando os chefes de Estado passaram a atribuir ao direito o direito de intervir na vida particular, querendo que seus súditos, tá, adotassem determinada crença, pessoal, houve essa necessidade de delimitar, tá, de deixar clara essa participação, essa interferência do Estado. O Estado pode interferir em questões jurídicas, e não questões morais e religiosas. Tá bom, pessoal? Agora, vejam, sobre isso, pessoal, sobre isso, tem várias teorias, tá? Tem várias teorias, que nós vamos estudar duas delas hoje. Pessoal, sobre o direito e a moral, sobre as normas morais e as normas jurídicas, nós temos a primeira teoria, é a teoria do mínimo ético, de George Jelinek. George Jelinek, de 1851 a 1911, pessoal. Então, vejam, pessoal, o que ele defendia. Para essa teoria, pessoal, o direito, olha, teoria do mínimo ético. O direito representa apenas o mínimo ético de preceitos morais necessários para a sociedade sobreviver, tá? Então, vejam, pessoal, para a teoria do mínimo ético, é igual o Rodrigo falou, igual a Jéssica, vocês comentaram, igual o Milton falou, eu prefiro que seja normas morais. Ótimo, pessoal. Em que as pessoas cumprem de forma espontânea. Mas sala, isso não dá. Para que uma sociedade, até uma sala de aula, para que ela seja regida apenas por normas morais em que as pessoas cumprem de forma espontânea. Tá? Por quê, pessoal? Porque para que essa sociedade exista, pessoal, tá? E para que, tá? Sempre nós teremos violações, pessoal, mas há necessidade para manter a ordem dentro dessa sala, dentro dessa sociedade, pessoal, que uma porção pequena, uma porção, ainda que pequena, pessoal, dessas normas morais, elas sejam armadas, olha aqui a palavra, armadas por uma força para se fazer cumprir, tá? Impedindo, pessoal, a transgressão daqueles dispositivos que nós consideramos essenciais para a existência da sociedade, pessoal. A partir do momento em que nós dotamos o mínimo de normas de uma força obrigatória, pessoal, essa norma que era moral, ela passa a ser
jurídicas, pessoal, porque ela passa a adotar da principal característica da norma jurídica, que é a coercibilidade. E aí, Sala, aí ele fala que essa teoria ela será representada pela imagem de dois círculos concêntricos, sendo o círculo maior o da moral e o círculo menor do direito. Olha aí, pessoal. É essa imagem. Para ele, a teoria do mínimo ético, pessoal, a nossa sociedade, ela é regida por normas morais. Ela é regida por normas morais. Só que tem determinados comportamentos, pessoal, que são imprescindíveis para a convivência harmônica em sociedade. Por exemplo, não permitir que uma pessoa mate a outra, não permitir que uma pessoa subtraia os bens das outras pessoas, não permitir que as pessoas, de forma alguma, atente contra a dignidade sexual de uma outra pessoa. Então, pessoal, essas normas, elas são imprescindíveis para manter a sociedade existente. Nós não podemos, não é possível ficar apenas com normas morais. Tem que ter o mínimo de normas morais que gozam de força, que gozam da coercibilidade, para proteger a vida, para proteger a dignidade, para proteger o patrimônio. É necessário, não basta só apenas a norma moral, é necessário que essa norma moral, ela goze da coercibilidade também. A partir do momento em que ela passa a gozar da coercibilidade, pessoal, ela tem a natureza de jurídica, e aí o Estado pode discipliná-la. Pessoal, então essa é a teoria do mínimo ético. Para a teoria do mínimo ético, preste atenção, pessoal, o direito está totalmente dentro da moral. O direito está totalmente dentro da moral. Luiz, você concorda? Ô, Luiz, não, Rodrigo, você concorda ou não? Giovanni? Hein, pessoal? O que vocês acham dessa teoria? É uma boa teoria? Rodrigo? Vamos lá? Milton? O direito está dentro da moral. O pessoal saiu, eles foram lá para a cama, estão assistindo o Big Brother, e eu estou falando aqui. Tá? Pessoal, o Giovanni concorda. Tá? O Giovanni concordou. Obrigado, Giovanni. Quem mais concorda? Ana Carolina. Beatriz, você está aí? Carolina está aí? Pessoal, eu também concordo. Ok. Rodrigo, de uma certa maneira, sim. Uma acompanha a outra. Ok. Tá bom. Pessoal, essa teoria, então, eu concordo também. Ok, pessoal. Então, para vocês estão concordando que as normas jurídicas estão dentro da moral, tá? Então, vocês estão falando que todas as normas jurídicas têm conteúdo moral. Tem conteúdo moral. Ok, tá bom? Pessoal, a crítica dessa teoria, pessoal, é que o direito é exatamente isso, pessoal. A crítica da teoria do mínimo ético é que essa teoria, ela coloca o direito totalmente dentro do campo da moral, tá? Para essa teoria, todas as normas jurídicas têm natureza moral, tá? Tem natureza moral, tá? E só que, pessoal, é o seguinte, vejam, eu falei semana passada para vocês, eu comecei a tratar essa matéria e falei para vocês o seguinte,
Concordo também. A Fernanda, concordo com o Rodrigo. É uma certa maneira, sim. Um acompanha o outro. Ok, Fernanda. Só que, Fernanda, vamos lá, ó, tem essa crítica aqui, ó, que ela fala que o direito está todo dentro da moral. Então, uma norma, se o direito está dentro da moral, ele afirma que todas as normas jurídicas têm conteúdo moral e goza da coercibilidade, tá? E esse é o principal problema dessa situação. Não há algo diverso, tá? Mas uma parte da moral, elas são armadas, tá? São armadas com a coercibilidade. Consequentemente, todas as normas jurídicas contêm o plano moral. Fernanda, você tem o sítio aí, tá bom? Metade do sítio é meu e metade do sítio é teu. É um contrato. Faz lei entre eu e você, entre mim e você, tá bom? Tá? Tudo bem? É um contrato, faz lei, tá? É uma norma jurídica. Se você não cumprir, vejam, se nós trabalhamos no sítio, eu fico com 50%, você fica com 50%, é uma norma jurídica e moral. Agora, Fernanda, é o que eu falei semana passada. Se só você trabalha, Rodrigo, no sítio ou na empresa, o contrato fala que 50% eu tenho direito e 50% você tem direito. Se você não me der os 50%, eu vou atrás do Estado e vou utilizar a força para você me dar os 50%. Entenderam, Sala? Essa norma, ela é jurídica. Agora, é moral? Eu não trabalhar na empresa e receber 50%? Fernanda, você acha que é moral essa norma? Não é, Sala, não é moral. Então, não é moral, exatamente. Essa é uma norma imoral, mas é jurídica, tá? Pessoal, outra situação, tá? Outra situação. Aqui no Brasil, nós temos que dirigir do lado direito, tá? Nós temos que dirigir do lado direito. Na Inglaterra, tem outros países que se dirigem do lado esquerdo, tá? No Brasil, dirigir do lado direito, pessoal, é uma norma puramente técnica, tá? Pessoal, o que tem a ver essa norma de dirigir do lado direito com a moral, com o conteúdo moral? Moral, o Rodrigo falou, moral seria 50% se trabalhasse 50%. Ótimo, Rodrigo. Mas eu não trabalhei, então não é moral, mas ela é jurídica. Então, essa teoria, ela não dá certo com essa norma, entendeu? Porque, veja, eu tenho norma que é jurídica e não é moral, e ele está falando que toda norma jurídica é ao mesmo tempo moral. Então, não dá certo. Essa é uma regra que vocês acabaram de ver que não dá certo com essa teoria. Por quê? Ela é jurídica, mas não é moral. E eu também tenho, pessoal, eu tenho aquelas normas que são apenas indiferente à moral. Indiferente à moral, tá? É apenas uma norma técnica, pessoal. Dirigir do lado direito. É uma norma jurídica, mas ela não tem nada a ver com a moral. Ela é uma norma jurídica e não tem nada a ver com moral. Não é imoral você dirigir do lado direito ou dirigir do lado esquerdo, é imoral. Você está descumprindo uma norma técnica. O Estado vai te obrigar, vai te multar porque você está dirigindo do lado esquerdo. Mas, teoricamente, não é imoral. Tá? Porque tem outros países que dirigem do lado esquerdo. Então, pessoal, essa teoria, ela se complica por quê? Porque eu tenho normas, presta bem atenção, eu tenho normas que são apenas jurídicas, eu tenho normas que são apenas morais, e eu tenho normas que são jurídicas e morais ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, ajudar o mendigo.
é uma norma exclusivamente moral, tá? Tudo bem, ela está aqui, ó. É uma norma que está só aqui. Mas essa norma que eu falei para vocês, que a pessoa trabalha, não trabalha 50% e leva 50% do lucro, onde eu vou colocar ela aqui? Não dá. Então, essa teoria, ela é criticada porque nem tudo que é jurídico é moral ao mesmo tempo. Tá? Ok, pessoal? Então, vamos para outra teoria. A teoria dos círculos secantes. Tá? Para a teoria dos círculos secantes de Claude de Pasquier, tá? Para a teoria de Claude de Pasquier, essa teoria, pessoal, direito e moral, elas possuem um campo de competência comum, ou seja, normas que são ao mesmo tempo de conteúdo moral e jurídica. E também, pessoal, tem normas que, ao mesmo tempo, existe uma área particular independente, uma área só da moral e uma área só da norma jurídica, e uma área comum. Desenha, fracasso, aqui, tá? Essa é a teoria dos círculos secantes. Mas, nesse caso, pessoal, o normal jurídico é o que deve ser e não o que é. E, não, tudo bem. É o que a norma jurídica feita baseada na moral. Nem toda norma mas ela é uma norma jurídica, mas ela é mas a norma jurídica não necessariamente sempre vai ter o conteúdo moral. Newton, ela é feita com base nisso, mas não necessariamente vai ter o conteúdo moral, tá? Seria ótimo que toda norma jurídica tivesse um conteúdo moral, mas nem toda norma jurídica ela é moral ao mesmo tempo, e nós temos que cumprir, tá? Nem toda norma jurídica. Essa daqui, Milton, ela talvez seja mais defensável. Essa teoria, ela é mais defensável, Sala. Pessoal, só um minutinho. Deixa eu ligar aqui, que vai acabar. Ei, cara, esqueci. Sala. Tem que colocar até travesseiro para não doer minhas costas, velho. Pessoal, então vamos lá. Essa teoria, ela é mais aceita. Por quê? Porque, pessoal, vejam, olha, segundo essa teoria, o direito e moral possuem um campo de competência comum, Sala, um campo de competência comum, em que aqui eu tenho normas que são, Newton, jurídicas e morais. Eu tenho normas, Sala, eu tenho normas também que, ao mesmo tempo, eu tenho uma área particular independente, normas que são apenas jurídicas e normas que são apenas morais, pessoal. Sala, então vejam, nós temos que, é importante vocês entenderem isso, nós temos que distinguir, diferenciar direito e moral, mas sem separar, tá? Nós temos que diferenciar direito e moral, mas sem separar uma da outra, tá? Então, o direito e a moral são conceitos que se distinguem, mas não se separam, pessoal. Não se separam, tá? Isso é importante. Porque, olha, em primeiro lugar, eu tenho questões que são jurídicas e estranha a moral, tá? E estranha a moral, como eu falei para vocês. Sala, dirigir na mão direita, Milton. Dirigir na mão direita é uma norma jurídica, moral ou jurídica e moral? Ana Carolina, pensa. Fernanda.
É uma norma, Sala. É uma norma apenas jurídica, tá? Exatamente, é uma norma jurídica. Pessoal, pagar a FEMA, pessoal, pagar um débito e a FEMA ministrar aula, pessoal, é uma norma moral e jurídica, tá? Pagar moral e jurídica, exatamente. Agora, pessoal, aquela regra que está no contrato lá da FEMA, de pagar o dia 10 ou pagar no dia 15, pessoal, é uma norma apenas jurídica. Não é uma norma moral. É imoral a FEMA fazer um contrato com alguém, Nilton, de alguém pagar dia 5 e o outro pagar dia 15, dia 10 o mesmo valor? Ou dia 10 e dia 15? É imoral a pessoa fazer um contrato de aluguel, um paga dia 10, o outro paga dia 15, mas que paga? Não é, pessoal. A data, o prazo do pagamento é apenas jurídica. É uma norma apenas jurídica, é uma norma técnica, é uma norma relacionada a um prazo, e que não tem nada a ver com a moral. É indiferente à moral. Agora, ajudar o mendigo, pessoal, não tem coercibilidade, é apenas uma norma moral. É apenas uma norma moral, tá? Fernanda, você está aí no sítio? É isso, no sítio ou em Cruzália? No sítio, né? Quer ver ela falar que ela está em Cruzália? Pessoal, vejam o seguinte, tá? Eu tenho. Ah, bom, ok. Pessoal, vejam, eu tenho normas, por exemplo, olha, o pai que tem o dever legal, o dever jurídico de sustentar o filho. Pessoal, o pai que tem o dever legal de sustentar o filho, pessoal, além de ser um dever legal, além de ser um dever legal, é um dever jurídico, pessoal. Então, essa norma, pessoal, ela tem uma competência comum. Ela tem tanto natureza jurídica como natureza legal, como natureza moral, pessoal. Então, ela fica entre esses dois círculos aqui, pessoal. Nessa área de intersecção, tá? Que é uma área comum entre o direito e o moral, e a moral. Então, essa teoria dos círculos secantes, pessoal, ela fala exatamente isso. Ó. Em segundo lugar, porque sempre haverá relações que se realizam à sombra da lei, tá? Que é assegurada pelo direito, mas que contrariam a moral. Tá? É aquele exemplo do contrato que eu dei para vocês entre duas pessoas. É moralmente reprovável uma pessoa só trabalhar, mas ele tem o dever de pagar. Em terceiro lugar, pessoal, há assuntos que são exclusivos da moral, que é o caso de ajudar uma pessoa, de dar uma esmola, é apenas uma norma moral. Então, essa teoria dos círculos secantes, pessoal, ela é uma teoria mais aceita, tá? Porque ela traz uma divisão melhor. Ela distingue, nessa parte aqui, pessoal, o Estado não pode fazer uso da força, porque são normas que as pessoas cumprem de forma espontânea. Pessoal, ir na igreja ou não está aqui. Tá? É uma norma exclusivamente moral. E o Estado não pode entrar nessa sua esfera, não pode interferir. Aqui, essas normas gozam da coercibilidade, o Estado pode fazer uso da força. Aqui, além de ser uma norma moral, ela é também jurídica, pessoal. O pai, ele tem o dever moral de sustentar os seus filhos, tá? E se ele não sustentar, o Estado, pessoal, essa norma ela é tão importante dentro da sociedade que o Estado, se ele não sustentar os filhos,
o Estado pode forçá-lo a pagar a pensão alimentícia, em última hipótese, até com prisão, pessoal. E eu também, vejam, pessoal, não matar uma outra pessoa, não estuprar uma outra pessoa, tá, pessoal? Não estuprar uma outra pessoa, tá? É uma norma jurídica e moral. A pessoa pode ir presa, mas é moralmente reprovável aquele que atenta contra a dignidade sexual de uma outra pessoa, tá? Pessoal, é o seguinte, de manhã me perguntaram o seguinte, Fracasso, e você não acredita que nós vivemos, nós estamos cada dia mais vivendo com normas jurídicas? É porque nós vivemos, pessoal, numa crise que nós falamos no começo, de uma falência ética, tá? De uma falência ética, tá? De maneira que quanto mais normas jurídicas nós temos, é que nós estamos cumprindo as normas de forma menos voluntária, tá? Presta atenção, veja o seguinte, pessoal. Olha, moralmente falando, quem é um administrador público, pessoal, quem é um administrador público, ele não pode desviar dinheiro, ele não pode cometer crime, se corromper e desviar o dinheiro para ele ou para sua família. O dinheiro não é dele, pessoal. Só que as pessoas, tá? As pessoas, elas contrariando e agindo de forma imoral, a cada dia mais, principalmente nas últimas épocas, eles têm desviado dinheiro que não são deles, tá, pessoal? E por isso, pessoal, que cada dia mais tem outras normas para impedir o quê? A corrupção. Para impedir a corrupção. Então, vejam, Sala, são questões morais que vão se transformando em jurídicas, tá? Olha, eu acredito assim, Beatriz, se você perguntar para o teu pai, se a Fernanda perguntar para o seu pai, e principalmente o Milton e o Rogério, se nós perguntarmos para os nossos pais, tá? Que num contrato, pessoal, que num contrato nós temos que agir de boa fé, que nós temos que agir de boa fé, olha, fazer um contrato. Eu já vou falar para vocês, pessoal, eu já vou falar para vocês que na época do meu pai, na época do pai do Milton, na época do pai do Rogério, que é um pouco mais novo, eles falavam o seguinte, quando você vende algo para alguém, você não precisa assinar um contrato, você garante que vai pagar no fio do bigode. Sempre teve isso, pessoal. Tá? Se você tivesse que assinar um papel, a pessoa mais antiga, ela se sentia ofendida, tá? Agora, presta atenção, pessoal, falar para uma pessoa mais antiga que ela tem que cumprir os seus contratos de boa fé é ofensivo. É ofensivo porque você fala, você acha que eu não tenho moral? Você acha que precisa colocar no papel que eu tenho que cumprir o meu contrato, além de cumprir o meu dever de pagar as minhas prestações, eu tenho que agir de boa fé? Pessoal, isso era extremamente ofensivo, tá? Isso é extremamente ofensivo. Só que, vejam, pessoal, boa fé é uma questão extremamente moral. Se vocês perguntarem para o Piccolo, o Código Civil de 2002, estou escrevendo aqui, pessoal, o Código Civil, ele exige nos contratos e estabeleceu nos contratos o princípio da boa-fé. Tá? A boa-fé, pessoal. Então, vejam, é uma questão moral que passou a ser jurídica também, pessoal. Por quê? Porque as pessoas passaram a não agir mais no cumprimento dos contratos de boa-fé.
Aqui o contrato, então, isso está até no código, pessoal, que os contratos agora têm que ser cumpridos, observados, e a pessoa tem que agir de boa fé. Mas se vocês falarem para os antigos, mas como que eu tenho que agir de boa fé? É óbvio que eu vou cumprir o contrato de boa fé. Agora não, pessoal. Então, veja, uma questão moral que veio para a área jurídica. Por quê? Porque as pessoas deixaram de cumprir os contratos apenas na boa fé. Precisou colocar a força, tá? É possível que, se você não cumprir na boa fé, o Estado venha e use a coercibilidade e vai considerar quem agiu de boa fé, pessoal, porque quem não agiu de boa fé, ele vai aplicar uma sanção, por exemplo, tá? No que diz respeito ao contrato. Então, vejam, pessoal, é extremamente importante. Antes, no fio do bigode, olha lá, o Rodrigo sabe, sempre era assim. Se você falar, Fernanda, talvez para o teu pai, para ele assinar um contrato, hoje ele vende terra, isso que aquilo, tudo no contrato. Mas eu garanto que o pai dele, os seus avós, comprava terra, era no fio do bigode, eu vou pagar isso daí, vai ser tanto saco de soja, e eu vou pagar isso, você pode confiar que a pessoa ia lá e pagava, pessoal, tá? Mas por quê? Agora, a boa-fé, ela veio até para o Código Civil, pessoal, porque não é tão cumprida de forma espontânea. Entenderam, pessoal? Essa é a teoria dos círculos secantes. Tem normas que são apenas morais, de cunho moral, de conteúdo moral. Tem normas que são apenas de conteúdos jurídicos, normas que são amorais, indiferente à moral. Por exemplo, pessoal, dirigir do lado direito, tá? E aí, as questões morais e jurídicas, pessoal, elas se encontram, tá? Você não pode colocar o direito totalmente dentro da moral, e também você não pode colocar a moral totalmente dentro do direito, tá? Tem normas que têm a sua parte particular, pessoal. Eles têm as suas divisões e têm a sua independência, e também tem uma área comum. Essa é a teoria dos círculos secantes, pessoal. Então, vejo, aí eu falo com vocês aqui que também não pode separar, você tem que distinguir, mas não pode separar totalmente, porque tem uma área que é comum, em que a pessoa age de forma espontânea e também com base na coercibilidade. Ok, sala 22 e 37, vocês precisam entender essas duas teorias. Eu vou dar uma atividade, vou colocar no Moodle, tá? A partir de amanhã é quinta, a partir de sexta-feira, eu vou cobrar na aula de semana que vem. Semana que vem, pessoal, vocês respondam a atividade no Moodle, que vai contar a presença, e semana que vem eu começo a aula trabalhando essas duas teorias. Pessoal, são perguntinhas fáceis que eu vou colocar sobre essas duas teorias, apenas para deixar registrado a participação de vocês nessa atividade, para deixar registrado a presença de vocês. E semana que vem nós vamos trabalhar com outras teorias. Tudo bem, pessoal? Vocês vão cumprir esse trabalho por uma questão jurídica, que vocês têm que ter 75% da presença, ou uma questão moral, porque vocês espontaneamente entendem que é necessário participar da atividade para entender a matéria? Vai ser por questão moral ou jurídica e moral? Ou só jurídica? Vocês que vão falar o conteúdo desse comportamento de vocês. Eu quero que seja exclusivamente moral, pessoal. Embora tenha o conteúdo jurídico que vocês precisam registrar a presença, mas eu quero que vocês entrem nessa atividade, tá, Giovanni? Vai ser jurídico e moral, mas eu quero que você vá nela, tá? Apenas por uma questão moral, tá? Porque você quer desenvolver essa atividade para
entender mais a nossa matéria, tá? Para esses, não é possível deixar disponibilizado para nós esse slide. Eu já pensei até que eu tinha colocado lá, eu tinha certeza. Eu vou colocar esse slide e vou colocar lá no Moodle e vou colocar também o questionário referente a esse slide. Vocês vão precisar dele para responder. E semana que vem eu vou abrir o questionário, pessoal, aqui, e nós vamos começar a aula recordando essas duas teorias mediante questões. Tá bom? Sala, fique com Deus. Semana que vem tem feriado, voltamos logo após o feriado. Foi um prazer conversar com vocês. E pode mandar as dúvidas, pode mandar lá no chat, e eu vou colocar essa aula também que que eu acabei de gravar. Vou colocar a aula, vou colocar o slide e vou colocar o questionamento. Olha que dedicação. Isso por quê, pessoal? Porque o meu compromisso com vocês hoje, confesso, nesse momento é mais moral do que jurídico. Eu estou preocupado com vocês entenderem, e há uma maior dificuldade por ser online, por isso que eu vou colocar essas 3 atividades, esses 3 instrumentos para que vocês possam entender a matéria. Tá bom? Bom feriado, bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Vou encerrar a gravação. Interrompendo, vai ser gravado.